E aí, beleza? No futuro, os Estados Unidos foram devastados por uma seca severa e as pessoas estão dispostas a matar por água. A maioria das pessoas foi embora, mas a família Home ficou porque o pai, Ernest, acha que as plantas voltarão a crescer se conseguirem água. Ernest lembra quando a terra era verde, mas seu filho Jerome não. Um dia, 2 ladrões tentam invadir um pequeno prédio na fazenda de Ernest, queimando a fechadura. Ernest os pega em flagrante e começa a atirar, matando um dos ladrões imediatamente. O segundo ladrão pede misericórdia, explicando que alguém lhe disse que havia água lá. Ele também diz que precisa fazer xixi e alcança as calças, mas Ernest vê a arma e atira nele primeiro. Jerome vê tudo de longe e diz que poderia ter ajudado, mas Ernest apenas diz para ele chamá-lo de pai em vez de pelo primeiro nome. Ernest destranca o pequeno prédio, revelando uma bomba. Infelizmente não há água, então eles terão que forçar a mula a continuar sem beber. A dupla continua e encontra os Watermen, um grupo de pessoas que detém o monopólio da distribuição de água extraída de poços profundos através de um acordo com o governo. Ernest dá suprimentos a eles e os homens pagam com água. Ele também lembra a Jerome para não irritar esses caras, porque eles são perigosos. Eles devem apenas fazer a troca e sair rapidamente. Ernest frequentemente tenta convencê-los a fornecer água para sua fazenda, mas os Watermen cobram muito caro. No caminho de volta para casa, a mula deles cai e fica gravemente ferida. Como o animal está sofrendo, Ernest atira para acabar com seu sofrimento. Jerome chora, mas jura que poderia ter feito isso. Quando finalmente chegam à fazenda, a irmã de Jerome, Mary, serve a eles rações de astronauta que lembra o gosto de refeições de verdade. Depois, ela esfrega os pratos com terra enquanto Ernest ouve o rádio e Jerome desenha animais, que são seus únicos passatempos. De repente, Ernest ouve um barulho e corre para fora para descobrir que Mary escapou pela janela para se encontrar com seu namorado secreto. No dia seguinte, Jerome e Ernest vão à casa de leilões de Sam e fazem uma oferta por um robô, conhecido como Simulate Shadow ou Sim, para substituir sua mula. O filho de Sam, Fleming, também faz uma oferta e luta com eles até o fim, mas Ernest vence o leilão e sua dívida piora. Depois, eles vão ao hospital visitar a mãe das crianças, Catherine, que não pode andar porque sofreu um acidente. O hospital tem uma máquina especial que a conecta a um fio para ajudá-la a andar, e a única maneira de a família levar Catherine para casa seria comprando essa máquina, cara. Depois de uma tarde agradável com Catherine, a dupla volta para casa. Na estrada, eles veem Rob e Sus com seu bebê. Ernest os chama de urubus por usar o filho como carta de piedade para obter esmolas e dirige embora para ignorá-los. Eles chegam ao posto de gasolina e depois de encher o tanque, Ernest bebe um pouco para arredondar o preço. Então ele leva um pouco de água de volta para Rob e sua família. O casal está pensando em vender o bebê porque não podem sustentá-lo, mas Ernest os aconselha a não fazer isso e promete ajudá-los com a água. Mais tarde, na fazenda, Flem aparece, revelando ser o namorado secreto de Mary. Ele pede para pegar Sim emprestado e promete pagar uma taxa de aluguel, mas Ernest recusa, a menos que Sam assine uma garantia. Flem fica ofendido e diz a Ernest que ele nunca irrigará aquela terra antes de ir embora. Na próxima vez que Jerome e Ernest encontram os Watermen, eles fazem um bom tempo graças a Sim, e Ernest começa a convencer os caras a considerar uma oferta para colocar uma linha de água em sua fazenda. Depois, Ernest começa a desenterrar sua velha bomba para que os Watermen possam verificar o que eles têm. Enquanto trabalham, ele diz a Jerome que precisa sair e conhecer uma garota, ou pelo menos fazer alguns amigos, mas Jerome prefere cuidar de sua família. No caminho de volta para casa, eles veem Flem passar em alta velocidade. Na fazenda, Mary lava as roupas colocando um agente de limpeza no aspirador de pó. Ernest chega e proíbe-a de sair mais, fazendo Mary se revoltar e dizer que é velha o suficiente para fazer o que quiser. Enquanto Ernest jura que só quer protegê-la, Mary diz que odeia
odeia o pai e ama Flem, então tenta fugir. Ela esbarra em Jerome e pede dinheiro, dando tempo para Ernest alcançá-la e pará-la. Mary chora, alegando que Ernest falhou com a família, então ele a tranca e prega a janela. Algum tempo depois, Ernest e Jerome acordam e descobrem que sim, foi roubado. Ernest assume que foi Flem e vai até a casa dele, mas descobre por Sam que Flem saiu de caminhão naquela manhã para as montanhas. É revelado que a fazenda de Ernest costumava pertencer a Sam e Flem é obcecado pelo que sua família perdeu, embora Sam ache que aquela terra é infértil e a água não ajudará. Depois, Ernest vai até as montanhas para investigar e é nocauteado de repente. À noite, Ernest acorda no acampamento dos Watermen, onde é acusado de ter roubado seus suprimentos usando o sim. Ernest insiste que não fez isso, mas o líder Caleb o ataca. Uma luta começa e após muita luta, Ernest consegue roubar a faca de Caleb e um rifle, que ele dispara no ar para manter todos afastados. Ele foge enquanto Caleb continua gritando ameaças. No caminho para casa, Ernest encontra Flem dormindo perto da fogueira e vê o sim por perto. Flem roubou a máquina e os suprimentos para fazer Ernest parecer culpado. Ernest espera até de manhã para acordá-lo com o rifle na cara. Então ele amarra Flem ao sim, que carrega os suprimentos. Enquanto caminham sob o sol escaldante para encontrar os Watermen, Flem continua provocando Ernest falando sobre Mary, então Ernest puxa a corda para fazê-lo cair como punição. Eventualmente, ambos estão com muita sede para sobreviver por muito tempo e Flem convence Ernest a parar para beber. Os suprimentos têm álcool, não água, e logo Ernest está ficando bêbado por causa de seu vício. Flem finge beber enquanto afirma que Caleb quer sua cabeça, então ele só roubou a máquina para sobreviver. Ele até oferece dinheiro a Ernest, mas ele recusa porque a história parece suspeita. Então Ernest tenta se levantar, mas o álcool o deixa tonto e ele mal consegue se mover. Esse era o plano de Flem o tempo todo, e ele aproveita a chance para acertar Ernest com uma pedra, fazendo-o bater a cabeça no penhasco. Enquanto sangra e desmaia, Ernest tem um flashback do acidente de carro de Catherine, que foi causado por seus hábitos de beber. Mais tarde, quando Ernest acorda, ele está amarrado ao sim, e Flem começa a despejar mais álcool em sua boca, gritando como um maníaco. Depois, Flem vai até a fazenda e Mary pula na moto dele para que possam fugir juntos. Preocupado com Ernest, Jerome decide procurá-lo. Quando a noite cai, ele encontra o sim no acampamento dos Watermen, onde os caras dizem que seu pai morreu por causa de um acidente com a máquina. Na hora do funeral, Mary volta e os irmãos choram juntos. Eles também têm que visitar a mãe para dar a má notícia. Flem os pega em seu caminhão e os leva para casa. Na fazenda, um furioso Jerome começa a bater no sim com um martelo, então Flem vem para pará-lo. Ele explica que o luto é difícil, mas ele não pode deixar isso arruinar uma fonte de renda e se oferece para se tornar o novo chefe da família para ajudar os irmãos. Ele também surpreende Jerome ao anunciar que Mary está grávida. Flem tem grandes planos para a fazenda e Jerome concorda em deixá-lo tentar. À tarde, Flem leva suprimentos para os Watermen e pede a Caleb para colocar um cano de água na fazenda. A princípio, Caleb recusa, mas de repente Flem o culpa pela morte de Ernest, já que a espingarda e a faca de Caleb foram encontradas com o corpo. Com medo das possíveis consequências, Caleb concorda em desviar a água para a terra dos irmãos. Alguns dias depois, a nova bomba da fazenda é instalada oficialmente, e Flem trabalha muito o dia todo para plantar e cultivar trigo, que é regado por sprinklers. A família agora também pode tomar banhos de verdade. Algumas semanas depois, Jerome fica surpreso ao ver uma folhinha no chão, e eventualmente a terra fica coberta de plantas maravilhosas. Para comemorar, Flem e Mary se casam e tatuam as iniciais um do outro nas mãos. Durante a festa, Flem bebe e continua pensando na morte de Ernest. Alguns dias se passam e Sam aparece na fazenda com dois homens do banco. Acontece que a dívida de Ernest é enorme e eles querem que Flem pague. Flem assusta os cavalos com sua moto só para parecer durão, e Sam o repreende, explicando que ninguém nunca quis comprar a terra, e Ernest a tinha porque simplesmente nunca se mudou. Graças à água e às colheitas, o banco poderá vendê-la, então Flem deve pagar se não quiser perdê-la. Naquela noite, Flem coloca o sim em seu caminhão e pega Robbie com seu bebê. Ele finge que vão perguntar por alguns preços só para ter uma
ideia, apenas para vender o bebê contra a vontade de Robbie. Desesperado, Robbie pede o bebê de volta e os compradores abrem fogo, matando Robbie. Eles tentam atirar em Flem também, que atira de volta enquanto foge, deixando a máquina para trás. O Sim é pego no tiroteio e o dano faz com que ele ative um modo que o guia de volta à fábrica original. No dia seguinte, Flem paga o banco com o dinheiro do bebê, mas diz aos irmãos que vendeu o Sim para Robbie. Enquanto isso, Sim chega à cidade e é encontrado pelo seu construtor Calvin, que encontra as informações do dono e liga para a fazenda. Jerome atende a ligação e começa a desconfiar, então corre para o mercado local. Ele descobre Flem conversando com Sus, que está segurando uma boneca fingindo ser seu bebê. Notando isso, Jerome tenta falar com eles, mas Flem rapidamente leva Sus embora. Mais tarde, na fazenda, Jerome pergunta a Flem sobre Robbie, mas Flem diz que Robbie levou o Sim e abandonou a família. Determinado a descobrir a verdade, Jerome anuncia que vai visitar sua mãe, mas na verdade pega um ônibus para a fronteira. No entanto, os guardas não o deixam passar porque ele é menor de idade e está sem um responsável. Nesse momento, ele é abordado por Anna, que se oferece para atravessá-lo se ele pagar. Jerome concorda e Anna o coloca em um caminhão cheio de galinhas. Em poucas horas, o caminhão chega à cidade e Jerome a vê pela primeira vez. Ele se reúne com Anna e ela o leva à fábrica, mas só aceita metade do dinheiro como pagamento. Ela explica que a viagem de volta é uma farsa. Ele não precisa de um guia para voltar, porque ninguém o impedirá de sair. Antes de partir, Jerome pergunta se ela já conheceu um cara chamado Ernest, mas Anna não reconhece o nome. Depois, Jerome se encontra com Calvin, que mostra todas as funções da máquina. Acontece que os olhos de Sim são câmeras feitas para capturar a inclinação para reflorestamento e gravaram tudo o que Sim viu. Calvin ensina Jerome a usá-lo e lhe dá um pouco de privacidade. Jerome se emociona ao ver seu pai novamente, mas isso se transforma em horror quando descobre que Flem matou Ernest. Acontece que Flem amarrou Ernest à máquina e a enviou na direção do acampamento dos Watermen, fazendo parecer que Sim perdeu o controle e arrastou Ernest para a morte por acidente. Jerome tem um colapso no meio do escritório. A noite começa a chover na fazenda pela primeira vez em mais de uma década. Jerome logo retorna e age normalmente, perguntando a Flem como ele recuperou o Sim. Flem fica confuso e verifica o celeiro, chocado ao ver Sim lá sem danos. Ele diz que Robbie deve ter trazido de volta por culpa. Alguns dias depois, Jerome visita Catherine de verdade e promete cuidar dela como Ernest fazia. Uma tarde, Flem e Jerome estão caçando animais para mantê-los longe das colheitas. Flem erra todos os tiros e passa o rifle para Jerome, culpando a arma por seu fracasso. Jerome fica muito tentado a atirar em Flem, mas em vez disso, ele mata um cervo, provando que o problema é a mira de Flem. Quando voltam para casa, Jerome esconde o rifle em seu quarto. Durante o almoço, Jerome diz que recebeu uma ligação de Robbie, que está procurando por Flem. Isso irrita Flem e ele explode, dizendo que Jerome está mentindo. Mary o repreende por sua atitude e Jerome insiste que está dizendo a verdade. Então Flem sai furioso da sala. No dia seguinte, Flem recebe uma carta escrita por Jerome fingindo ser Robbie. A mensagem pede para Flem encontrar Robbie nos penhascos porque ele está com problemas. Antes de sair, Flem procura pelo rifle e Jerome diz que o levou para consertar, já que Flem disse que não estava funcionando bem. Flem finge aceitar para não ser pego e pede desculpas por sua explosão na mesa. Depois de pegar uma faca, Flem vai aos penhascos com Sim e chama por Robbie. De repente, ele cai em um buraco escondido e quebra as pernas. Flem grita de dor e implora a Sim por ajuda, mas a máquina não entende. Nesse momento, Jerome aparece e apenas olha para Flem com uma pedra na mão, fazendo Flem perceber que o garoto sabe a verdade. Desesperado, Flem implora por misericórdia, mas Jerome o ignora e continua a olhar, deixando-o sofrer sob o sol escaldante. Eventualmente, Flem começa a gritar por ajuda novamente e implora para Jerome pensar em sua irmã e no bebê. Ele faz um longo discurso sobre acidentes e arrependimento, deixando Jerome tão irritado que
ele finalmente atira em Flem, matando-o. Quando Jerome volta para casa, deixa Mary pensar que Flem a abandonou e não conta como Ernest realmente morreu. Graças ao dinheiro das colheitas, eles podem comprar comida de verdade agora, e os irmãos concordam que finalmente podem comprar a máquina para que Catherine possa morar com eles. Jerome apaga todas as filmagens de Sim, pronto para recomeçar e tendo refeições decentes para o futuro. Terminando assim Young Ones, filme de drama e ficção científica de 2014, e eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui!